Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Isaac nunca foi de ignorar alguém em apuros. Naquela manhã, quando ele voltava para a casa do trabalho após seu turno noturno, os primeiros raios de sol estavam rompendo a névoa da manhã. A estrada ainda era pouco movimentada, o ar fresco carregava o cheiro úmido da grama e do asfalto aquecido pelo amanhecer. Enquanto dirigia lentamente por um trecho ligeiramente acidentado, ele viu um carro parado no acostamento. Um sedã cinza elegante, capô abaixado, um pneu furado. Perto dali, uma mulher lutava com um macaco, e seus movimentos revelavam sua inexperiência e crescente irritação. Seus cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo apertado, escapavam em algumas mechas rebeldes ao longo de seu rosto ligeiramente tenso. Ela usava um terno azul marinho que, embora perfeitamente ajustado ao seu corpo, claramente não era feito para esse tipo de esforço. Isaac diminuiu a velocidade antes de parar completamente no acostamento, alguns metros atrás do sedã. Ele não hesitou um segundo antes de sair da caminhonete e caminhar confiantemente em direção a ela. "Precisa de ajuda?" ele disse com uma voz calma. A mulher deu um pequeno pulo e se virou. Seu olhar oscilava entre alívio e cautela óbvia. Ela rapidamente observou Isaac, seu porte robusto, suas roupas simples, mas limpas, jeans surrados e uma camiseta escura levemente manchada de graxa. Por um momento, ele pensou ter visto hesitação nos olhos dela, mas a angústia superou a suspeita. "Ah, sim. Eu tentei, mas não consigo. Este macaco não segura, e eu nem sei se o coloquei corretamente." Isaac olhou para o dispositivo e imediatamente viu o erro. Ela não havia posicionado o macaco no local correto sob o chassi, o que tornou a operação não apenas ineficaz, mas também perigosa. "Você se importa?" ele perguntou, ajoelhando-se. Ela assentiu e se afastou um pouco. Isaac arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Suas mãos estavam acostumadas ao esforço físico. Em menos de 15 minutos, o pneu sobressalente estava no lugar e o sedã estava em condições de circular novamente. Durante todo esse tempo a mulher observou, primeiro com nervosismo reprimido, depois com uma mistura de admiração e curiosidade. Quando terminou, ele se endireitou e distraidamente limpou as mãos em um pano que sempre guardava no porta-luvas. "Pronto, está feito. Cuidado, o pneu reserva é temporário. Evite longas distâncias antes de trocá-lo." Ela piscou, como se tivesse acabado de perceber que ele havia resolvido seu problema em tempo recorde. "Sério, obrigada. Não sei o que teria feito sem você. Você aceitaria uma recompensa?" Isaac balançou a cabeça com um pequeno sorriso. "Não há necessidade. Ajudar é de graça." A mulher olhou para ele por um momento, então, com um gesto quase hesitante, tirou um pequeno caderno da bolsa e rabiscou algo nele. "Meu nome é Claire, só por precaução." Nunca se sabe. Ela lhe entregou o pedaço de papel com seu primeiro nome e um endereço escritos nele. Isaac hesitou por um momento antes de pegá-lo, então distraidamente o colocou no bolso da calça jeans. "Prazer em conhecê-la, Claire. Tenha cuidado na estrada." Ele lhe deu um breve aceno antes de voltar para sua caminhonete. Ele não pensou muito sobre o incidente depois que chegou em casa, muito cansado depois do turno da noite. Mas 3 dias depois, algo estranho aconteceu. No início da noite, enquanto Isaac estava relaxando no sofá com uma cerveja na mão, ele viu um veículo preto parar em frente à sua casa. Um SUV com vidros escuros. O motor ainda estava funcionando, mas ninguém saiu. Um arrepio de preocupação percorreu sua espinha. Quem poderia estar lá? Ele esperou alguns minutos, torcendo para que o carro seguisse em frente. Mas nada se moveu. Finalmente, movido pela curiosidade misturada com uma leve apreensão, ele colocou a garrafa na mesa de centro e se levantou. Ele abriu lentamente a porta da frente e saiu para a varanda. A porta do SUV abriu com um movimento suave e medido. Um homem de terno preto saiu. Ele era alto, bem constituído e usava óculos escuros, apesar da luz fraca. Havia algo intimidador em sua aparência, quase militar. Ele deu alguns passos mais perto, parando bem no limite do espaço pessoal de Isaac. "Senhor Isaac?" ele perguntou em voz neutra. Isaac ficou tenso. "Sim, sou eu. Quem é você?"
O homem não respondeu imediatamente. Ele gesticulou vagamente em direção ao carro, um convite para entrar, como se fosse um gesto inofensivo. Isaac observou cuidadosamente cada detalhe, e um mau pressentimento começou a tomar conta de sua mente. Ele sentiu a tensão se cristalizar em seus músculos, um alerta silencioso dizendo-lhe para prestar atenção. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele se forçou a manter a calma. A porta do carro ainda estava aberta, e o homem estava ali, impassível, esperando. Isaac olhou fixamente para o SUV, tentando analisar a situação, imaginando se teria cometido um grande erro ao se aproximar daquele veículo, mas não teve tempo para pensar mais. A porta traseira do SUV abriu-se lentamente. E lá, Claire apareceu. Claire, a mesma mulher que ele havia ajudado alguns dias antes. Mas o que ele viu hoje não foi a mulher que conheceu na beira da estrada, encharcada de suor e tomada pela frustração. Claire estava transformada, vestindo um vestido de noite preto, simples, mas incrivelmente elegante. Seu cabelo estava penteado de forma sofisticada, com cada mecha perfeitamente controlada. Ela caminhava com passos graciosos, mas era óbvio que ela não vinha de um mundo comum, nem daquele que Isaac conhecia. Sua aparência revelava um status social muito além do que ele poderia imaginar. Uma rápida olhada em seus sapatos, suas joias discretas, porém caras, e até mesmo em seu jeito de andar confirmou uma coisa: Claire pertencia a um mundo onde dinheiro e influência reinavam supremos. Isaac de repente se sentiu deslocado, por um momento de tremor, como um homem na rua que entra em um castelo por engano. Ela se aproximou dele, com um sorriso grato nos lábios, mas também uma nota de gravidade nos olhos. Isaac, desculpe interromper assim, mas eu realmente precisava te ver. Ele olhou para ela por um momento, tentando entender o porquê. Por que agora? Por que depois de todo esse tempo? Mas uma leve apreensão tomou conta dele. Ele cruzou os braços, numa postura protetora. ¿Para quê? Ele repetiu, com a suspeita lentamente se infiltrando em sua voz. Claire pareceu hesitar, seus olhos se desviaram brevemente antes de se fixarem nele. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que guardava há muito tempo. Por que eu não te contei tudo outro dia? Ela fez uma pausa, observando cada reação de Isaac, seus olhos buscando uma leitura. Então, num piscar de olhos, ela continuou. Sou filha de Antoine Delaroche. Isaac sentiu como se um choque elétrico percorresse seu corpo. Antoine Delaroche. Esse nome ressoou na mídia como um sino de aço. Um magnata industrial, dono de algumas das maiores empresas do mundo, conhecido não apenas por sua imensa riqueza, mas também por suas conexões políticas, alianças e capacidade de manipular situações a seu favor. Um homem cuja influência se estendeu muito além das fronteiras deste país. Isaac nunca tinha ouvido falar desse nome, mas já tinha ouvido falar dele. Quem não teria feito isso? Certo. E o que isso tem a ver comigo? Ele perguntou, com a voz mais rouca do que pretendia. Claire pareceu procurar as palavras antes de responder, seus olhos se movendo furtivamente em direção ao guarda-costas, como se buscasse apoio. O homem de terno preto não se moveu, mas sua presença imponente parecia dizer tudo. Acho que alguém está tentando me matar. Isaac piscou, congelando no lugar. Tudo aconteceu tão rápido que ele não teve tempo de assimilar tudo. Ele a ajudou alguns dias antes, só isso. Ele não viu nenhum sinal, nenhuma ameaça, nenhuma pista. Como? Ele repetiu, esperando ter ouvido mal. Aquele pneu furado. Ele não furou sozinho. Alguém sabotou isso. E se você não estivesse lá naquele dia, eu provavelmente teria morrido em um acidente. Isaac sentiu seu coração disparar. A magnitude do que ela acabará de dizer o atingiu como um tapa. Uma sabotagem. Ela era um alvo, e ele se viu bem no meio disso. Alguém, em algum lugar, o queria morto. E ele tinha sido o elemento fortuito que a salvou. Mas a que custo? Seus pensamentos estavam colidindo. E agora? Ele perguntou, embora o medo crescente em sua voz traísse suas próprias dúvidas. Claire hesitou, seu olhar cruzando do guarda-costas mais uma vez. Ela respirou fundo, como se o peso das palavras que viriam fosse insuportável. Quero saber se você concordaria em me ajudar. De novo. Isaac olhou para ela em silêncio, analisando suas palavras.
Ele era um homem simples, um trabalhador comum, alguém que simplesmente ajudou um estranho. Por que envolvê-lo em algo tão perigoso? Por que ele e não outra pessoa? Mas algo nos olhos de Claire, um brilho de medo misturado com uma determinação feroz, disse a Isaac que isso não era apenas um capricho. Este caso era muito maior do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Ela não era apenas uma mulher em perigo. Ela era uma peça em um tabuleiro de xadrez maior, e seu papel naquela história era muito mais complexo do que ele havia imaginado a princípio. Se ele recusasse, sabia que poderia se arrepender de não ter feito nada. Após um momento de silêncio pesado, Isaac abaixou os braços e deixou escapar um suspiro. Diga-me o que devo fazer. Claire pareceu aliviada, com um pequeno sorriso nos lábios. Em Isaac, ela encontrou alguém disposto a ajudá-la, alguém que, apesar da desconfiança inicial, se veria envolvido em um caso que mudaria sua vida para sempre.